O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Mas antes das informações, eu tenho uma dica para você, empresário. O palestrante e consultor Carlos Fels, que é especializado em treinamentos para pequenas e médias empresas, conta com mais de 13 anos de experiência e agora está em Itajaí, região, promovendo os cursos de vendas, atendimento ao cliente, organização, produtividade e qualidade. Conscientize os seus funcionários para que trabalhem de forma mais responsável, evitando retrabalhos e desperdícios. Contrate a palestra Qual o custo do erro em sua empresa? Os treinamentos são realizados de forma exclusiva somente para os funcionários da sua empresa, não importando o tamanho do seu negócio, com valores especiais para micro e pequenas empresas. Invista certo, invista em treinamento. Ligue hoje mesmo e solicite uma visita. 3322-5087. Lembre-se que uma equipe bem treinada produz resultados extraordinários. Saiba mais, acesse palestrasquetransformam.com.br. E um incêndio foi registrado na noite desta quinta-feira na Avenida Central, em Balneário Camboriú, cerca de 50 metros de distância do teatro, que inaugurou também na noite passada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Conforme informações da corporação, as chamas teriam atingido o depósito do Banco HSBC, onde fica a central de ar-condicionado. A suspeita é que o incêndio tenha começado em função de um curto-circuito. E após receber recomendação do Ministério Público na manhã de ontem para que o camelódromo deixe a praça Arno Bauer, no centro de Itajaí, no prazo de 6 meses, a Prefeitura decidiu agendar uma reunião com os comerciantes. O objetivo, segundo o procurador do município, Rogério Nassif Ribas, é que a saída do local ocorra de forma amigável. O encontro vai ser marcado após o retorno do prefeito Jandir Bellini, que está de férias até o dia 7 de abril. Segundo Ribas, a prefeitura tem 5 dias para se manifestar, por isso vai consultar o prefeito para responder ao Ministério Público. O MP recomendou a desocupação da praça em 6 meses, sob pena de uma ação civil pública contra o prefeito. O procurador afirmou ainda que os comerciantes estão cientes do inquérito, que tramita desde 2012. Ainda não há um projeto para a reurbanização da praça Arno Bauer após a saída do camelódromo. Apenas está prevista a construção de um anexo ao Museu Histórico. E uma operação da Polícia Federal que ganhou o nome de Irmandade está investigando o caso de uma quadrilha de criminosos que usavam documentos falsos para sacar dinheiro de precatórios na Caixa Econômica Federal. Até o momento, 4 pessoas foram presas. De acordo com o delegado, o caso vem sendo investigado há pelo menos 1 ano e meio. A quadrilha em questão forjava documentos e sacava dinheiro de protecário, fundos da União depositados judicialmente. Eles utilizavam do expediente de simular o fato de ser outra pessoa, valendo-se de documentos falsos, então compareciam na agência bancária, tentando iludir o servidor, lá, o funcionário da instituição, se passando por outra pessoa e apresentando documentos falsos. Em alguns casos, eles realmente conseguiram efetivar os saques indevidamente. 4 prisões foram realizadas, 3 em Timbó e 1 em Rio dos Cedros. A Polícia Federal estima que entre tentativas e saques realizados houve um prejuízo de quase R$1 milhão. De acordo com a Polícia Federal, os presos foram encaminhados para o presídio da Caianduba, em Itajaí, e serão indiciados como associação criminosa e estelionato com agravante. Ainda segundo o delegado, 10 novas pessoas ainda devem ser ouvidas. As investigações vão prosseguir. Nesse momento já temos outras pessoas já intimadas a vir prestar esclarecimentos, suspeitas algumas de ter também participado dessa ação criminosa. E seguramente deve a investigação ter novos desdobramentos, identificando outras pessoas ou até identificando outros saques indevidos que possam ter ocorrido por parte desse grupo investigado. E um casal morreu na tarde desta quinta-feira por volta das 3h30 da tarde em um acidente no quilômetro 112 da BR-470 em Apiúna. 2 carretas bateram de frente. As vítimas de 27 e 28 anos ficaram presas às ferragens e morreram no local do acidente. O condutor do outro caminhão foi encaminhado ao hospital de Ibirama com lesões médias, de acordo com os bombeiros de Ascurra, que auxiliaram no resgate da vítima. O trânsito foi interrompido no local e as pistas só foram liberadas no fim da tarde de ontem.
E uma grávida de 9 meses entrou em trabalho de parto logo após sofrer um acidente que resultou na morte do seu marido. Ela estava sentada no banco do passageiro do carro que bateu contra um caminhão na SC 114 em Itaiópolis, no norte catarinense, no início da noite de ontem. Ela e o bebê passavam bem na manhã desta sexta-feira, segundo o hospital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não é possível afirmar o que exatamente aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, testemunhas informaram versões diferentes. Algumas diziam que o carro invadiu a pista contrária, enquanto outras relatavam que o caminhão foi quem entrou na mão oposta. A investigação do acidente deve precisar as causas da batida ocorrida logo após uma curva do quilômetro 114 da rodovia. O carro seguia no sentido Itaiópolis a BR-116 quando bateu. Com o impacto, o veículo foi arremessado para o acostamento da pista em que trafegava e parou em uma área de vegetação. Paulo Sérgio Magueroski, de 39 anos, esse que aparece aí na foto, ficou preso às ferragens. Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto era socorrido e morreu no local do acidente. A mulher dele, de 33 anos, estava sentada no banco de passageiro e não se feriu com gravidade. Logo após o acidente, ela entrou em trabalho de parto e foi levada pelos socorristas até a maternidade na cidade de Mafra. Ela ganhou o bebê ontem à noite por meio de uma cesárea. Mãe e filho passam bem. As equipes de socorro ainda esperam encontrar sobreviventes no deslizamento de terra que castigou o noroeste dos Estados Unidos. Desde sábado, as buscas continuam, mas 90 pessoas continuam desaparecidas. O número de mortos chega a 16, mas a imprensa local já informou que pelo menos mais 8 corpos foram localizados. Ao todo, 49 casas foram atingidas por um verdadeiro muro de lama, pedras e árvores, que também destruiu parte de uma autoestrada. 5 dias após o deslizamento que devastou a cidade de Oso, a cerca de 100 quilômetros de Seattle, mais de 200 socorristas continuam a revirar a lama em busca de possíveis sobreviventes. Vamos encontrar os corpos que estão lá. O que queremos é encontrar sobreviventes, mas está ficando difícil. As autoridades de emergência têm sido criticadas em relação às operações de resgate e à falta de alertas mais eficientes para deslizamentos. Um relatório de 2010, elaborado após um episódio similar em 2006, identificou Oso como uma região de grande risco. É lamentável. E 1.000 integrantes do movimento nacionalista paramilitar ucraniano participaram de um protesto na noite de ontem em Kiev para exigir a renúncia do ministro do Interior após a morte de um dos seus líderes durante um confronto com a polícia. Os manifestantes se concentraram nas imediações e em frente ao prédio do parlamento no centro da capital ucraniana. O movimento, um dos principais na onda de contestação dos últimos meses, exige a destituição de Arsen Avakov. O ministro do Interior foi nomeado pelas autoridades de transição pró-europeias no poder após a queda do presidente Viktor Yanukovych. Alguns chegaram a quebrar janelas do prédio, ameaçando invadir o local. Depois que a calma foi retomada, eles prometeram voltar nesta sexta-feira para a abertura da sessão parlamentar. O Pravi Sector, movimento de extrema-direita, foi transformado em partido político no sábado passado. O líder, Dmytro Yarok, pretende se candidatar às eleições presidenciais. E o presidente das Filipinas, Benigno Aquino, e o líder do principal movimento separatista muçulmano assinaram nesta quinta-feira em Manila um acordo de paz histórico. Um dos conflitos mais longos e violentos da Ásia chegou ao fim. O governo das Filipinas e o movimento rebelde Frente Moro-Islâmica de Libertação assinaram um histórico acordo de paz. O grupo se comprometeu a entregar as armas em troca da criação de uma região autônoma no sul do arquipélago, na ilha de Mindanao, um território muçulmano em um país com 80% de católicos. O acordo só foi possível depois de 9 meses de negociação entre integrantes da frente e o presidente do país, Benigno Aquino. Os 5 milhões de muçulmanos consideram o sul do país sua terra ancestral. A Frente Moro-Islâmica lutou pela independência, mas acabou aceitando a criação de uma região autônoma.
Os conflitos começaram nos anos 70 e deixaram 150 mil mortos. O governo e os militantes, assim como os observadores independentes, sabem que o acordo não garante por si só uma paz duradoura. Os dois lados temem que grupos políticos criem obstáculos que prejudiquem o que foi negociado. E você vai ver a seguir, agentes da Coordenadoria de Trânsito de Itajaí participam de uma capacitação do Detran. A reportagem é logo depois do nosso intervalo.